Queridos irmãos e irmãs, hoje durante o dia nós celebrávamos o quarto domingo do Advento e à noite deste domingo já celebramos a vigília, a preparação para o Natal do Senhor, para o nascimento de Cristo. É nessa noite venturosa que Cristo nasce. Então nós no Natal temos duas missas, a da noite, que celebraremos hoje à noite, e a do dia do Natal, que será celebrado amanhã, segunda-feira, dia 25, o dia do Natal. Eu quero refletir a missa do dia. Nós refletimos o ano passado a missa da noite no nosso canal do YouTube e agora queremos refletir sobre a missa do dia do Natal. A liturgia da palavra do dia do Natal traz como primeira leitura Isaías capítulo 52, versículos de 7 a 10. O salmo é o Salmo 97. A segunda leitura, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 6. O Evangelho é de São João, capítulo 1, versículo de 1 a 5, depois de 9 a 14. A liturgia da missa de hoje, dia de Natal, é completamente diversa do que celebrávamos ontem à noite. Na missa da noite celebrávamos a fragilidade do menino Jesus na manjedoura de Belém. Já na missa de Natal, do dia do Natal, estamos celebrando a suprema grandeza de Deus. Por isso, tanto na liturgia da palavra de ontem, como na de hoje, somos chamados a contemplar o imenso amor de Deus na encarnação do Verbo, que tão grande se fez pequeno. Como entender isso, senão através do amor? A liturgia nos leva à reflexão do desenvolvimento do amor. A liturgia, na primeira leitura, que nos apresenta a realidade de uma guerra sangrenta que aconteceu entre os judeus e os babilônicos. Nesta guerra, a cidade de Jerusalém foi destruída. Os soldados da Babilônia destroem o templo, roubam toda a riqueza da cidade, prendem os jovens e os que têm boa saúde e conduzem para a Babilônia para trabalharem como escravos. Na Babilônia, quando estão lavrando o campo como escravos, como exilados, começam a refletir sobre as desgraças que aconteceu com eles e questionam: por que o Senhor nos abandonou nas mãos dos inimigos? Com o coração cheio de saudades, os exilados passam longos anos na Babilônia. Então o profeta se imagina no alto do monte onde fica Jerusalém. De lá tem uma visão do povo cantando e vê as sentinelas correndo e cantando para anunciar a todos uma grande notícia. Eles então, vendo um grupo de exilados voltando da escravidão, pois terminaram as humilhações, os chefes e os reis malvados, os maus pastores que haviam oprimido e aproveitado do povo, desaparecem para sempre.
e cantam como são belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. E começa um novo reinado, onde o Senhor guiará pessoalmente o seu povo. É por isso que na segunda leitura, na carta aos Hebreus, vai dizer que Deus fala diretamente conosco. E na verdade, nós nos comunicamos de várias maneiras, não somente com a voz. Existem muitas outras maneiras de expressarmos os nossos sentimentos ou pensamentos, como por exemplo, um rosto fechado, um sorriso, um simples olhar, uma carícia, um aperto de mão, um presente. Comunicam com frequência, mais profundamente do que as palavras, o que se passa em nossos corações. O esposo, ao voltar do trabalho, que encontra um jantar bem preparado, não deverá estar atento só ao sabor excelente do alimento. Se ele for inteligente e sensível, saberá perceber o carinho da esposa que o preparou para ele. Se ele se limita a saborear só materialmente a ceia, com razão, a sua esposa ficará desiludida. A segunda leitura de hoje mostra exatamente isso, que Deus usou muitos modos para manifestar aos homens o seu amor. Falou através da criação, fazendo coisas muito lindas. O sol, a lua, as estrelas, o mar, os rios e etc. Mas quem se serve das criaturas sem perceber a mensagem de quem os criou é um materialista e não tem nada de vida espiritual. É alguém incapaz de entender a linguagem do amor. Mas o povo de Deus ouviu a voz do Senhor de uma forma mais clara, através dos profetas. Deus não tem boca e por isso se serviu da boca dos profetas para dar-nos a conhecermos a sua mensagem. O profeta era como telefone por meio dos quais Deus falava. Mas esta maneira de revelar-se aos homens também era imperfeita. Deus então, quando chegou à plenitude do tempo, enviou ao mundo o seu próprio Filho, a sua imagem perfeita, a sua palavra, o seu verbo. Quem é este verbo? Esta palavra do Pai. O Evangelho irá nos explicar. O Evangelho de hoje, que é de São João, começa de uma forma muito diferente dos outros 3 evangelhos. Marcos começa sua narrativa partindo do batismo de João. Ele se interessa pela vida pública de Jesus e não fala o que aconteceu antes. Lucas e Mateus, ao contrário, dedicam os primeiros 2 capítulos do Evangelho para a narração do nascimento e da infância de Jesus. Mas João, no Evangelho de hoje, volta mais atrás. Vai antes do nascer do menino Jesus. O Filho de Deus que se fez homem em Jesus já existia antes
que o mundo fosse criado. No princípio era o Verbo, e o Verbo era a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele veio como luz, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. E todos aqueles que acreditaram nele receberam a graça de se tornarem filhos de Deus. Então, este é o Verbo de Deus que se encarnou, tornou-se luz para iluminar todos os homens à luz da fé. O que quer dizer esse nome? Verbo quer dizer palavra. É a palavra que serve para comunicar alguma coisa aos outros. Há 2000 anos atrás, a palavra se fez carne, se fez um homem como nós. Pôde nos dizer quem é o Pai, o que nós somos para Ele, qual é o seu projeto a nosso respeito. Tudo isso Jesus veio revelar para nós. Agora, se Deus ama tanto o homem assim, por que eles não se amam? Por que se matam uns aos outros? Por que se odeiam? Quem continua se comportando assim mostra, por acaso, ter entendido alguma coisa daquilo que o Pai queria dizer aos homens quando enviou o seu Filho Jesus? O Verbo veio como luz no meio das trevas, em uma humanidade afundada no pecado. Surgiu de repente um homem novo, com ele começou a nova criação. Portanto, irmãos e irmãs, somos chamados no dia de hoje a olharmos para o presépio, para a manjedoura, e ali encontramos tudo aquilo que é necessário para nós entendermos o mistério da encarnação de Deus. Entendemos que Jesus nasceu na pequena cidade de Belém, uma da cidade que nem era considerada como uma cidade de importância, mas é ali que Deus quis nascer. Olhando ainda para o presépio, para a manjedoura, encontramos ali Deus que se faz homem, se faz pequeno, assume a carne sujeita ao pecado, e em tudo se assemelhou ao homem, exceto ao pecado. Ele destrói o pecado na carne, dando a dignidade para a pessoa humana. Olhando ainda para o presépio, para a manjedoura, ele escolhe os mais desprezados, os mais humildes, para serem os primeiros a contemplar a promessa de Deus se realizando nas pessoas dos pastores, dos pobres, dos desprezados. E ainda olhando para a manjedoura, para o presépio, encontramos ali os magos que foram ao encontro do menino, guiados pela estrela, não para pedir, mas para oferecer o melhor que eles tinham. Exatamente isso que temos que aprender, irmos ao encontro do Cristo para oferecer o melhor que temos. Os magos tinham ouro, incenso e mirra, que era as suas grandes riquezas. E o que nós temos como riqueza para oferecer ao menino Jesus? Então nos prostremos
diante da manjedoura de Belém e coloquemos aquilo que melhor possuímos em favor do menino Jesus, para que possamos celebrar um Natal onde verdadeiramente ele nasça em nossos corações. Feliz Natal a todos, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.